Olá, boa tarde. A Polícia Civil de São Paulo cumpre 6 mandados de prisão contra suspeitos de participarem do ataque a um ônibus com torcedores do Cruzeiro no último domingo. Dimas Soldi. Dentre os procurados está o presidente da torcida Mancha Alviverde. No Rio de Janeiro, uma operação mira influenciadores digitais, entre eles a esposa do funkeiro conhecido como MC Pose, suspeitos de envolvimento com jogos de azar pela internet. Alessandra Lago. As investigações da polícia apontam que influenciadores digitais atraíam um grande número de pessoas para rifas e sorteios ilegais nas redes sociais. Começaram a valer hoje as novas regras para transações financeiras feitas por Pix. Kelly Oliveira. A partir de hoje, para fazer transferências acima de R$200, é preciso cadastrar aparelhos de celular ou computadores novos. E o limite diário é de R$1.000. Depois de exatos 6 anos, 7 meses e 17 dias, a Justiça condenou os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. A Justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. Fique com a gente e fique bem informado agora. Começamos a edição de hoje com as informações de mais uma operação que mira famosos e apostas online. Influenciadores digitais, entre eles a esposa do funkeiro conhecido como MC Pose, são suspeitos de envolvimento com jogos de azar pela internet. Policiais civis do Rio estão nas ruas para cumprir vários mandados de busca e apreensão. A repórter Alessandra Lago tem detalhes para a gente ao vivo. Alessandra, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, a Operação Rifa Limpa, deflagrada pela Polícia Civil hoje de manhã, cumpriu mandados de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro em endereços de influenciadores digitais e suspeitos, pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema ilegal de sorteios e rifas pelas redes sociais. Também há suspeita de que eles estejam envolvidos em lavagem de dinheiro. E um dos alvos foi Viviane Noronha, que é casada com o MC Pose do Rodo. Em rede social, o MC Pose confirmou que a Polícia Civil levou carros, motos, joias e celulares, mas ele negou o envolvimento ou irregularidades nos sorteios que são promovidos por Viviane. Ela também se pronunciou em rede social, disse que os advogados estão cuidando do caso e se disse vítima de notícias falsas. A investigação é conduzida pela Delegacia de Defraudações e aponta que influenciadores atraíam um grande número de pessoas para sorteios e rifas nas redes sociais e ganhavam muito dinheiro com isso. Com essa operação, a polícia busca documentos, provas que comprovem as fraudes nas rifas e nos bens sorteados aos supostos ganhadores, né? Na divulgação dessas rifas e sorteios, eles também diziam que tinham como base a Loteria Federal. Mas além de não ter uma auditoria que comprove o ganhador real do prêmio, é importante falar que sorteios e rifas precisam de autorização prévia do Ministério da Fazenda e apenas instituições sem fins lucrativos podem fazer sorteios desse tipo, que não é o caso dos influenciadores digitais, né, Luciana? A gente volta com você. Com certeza não é. Muito obrigada, Alessandra Lago. E o Ministério da Fazenda mandou a Anatel bloquear mais 1.443 sites de apostas e jogos online nessa quinta-feira. A lista afeta empresas que não pediram permissão de funcionamento até 17 de setembro. Essa é a segunda relação enviada para a agência. A primeira, mandada em outubro, tinha mais de 2.000 sites. Até agora, nem a Fazenda nem a Anatel divulgaram a lista detalhada. Porém, no site do Ministério da Fazenda estão publicadas as empresas autorizadas no país até dezembro. A partir de 1º de janeiro, só poderá operar por aqui quem tiver obtido autorização. Os pedidos estão sob análise e a lista completa dos sites autorizados deve ser divulgada no final de dezembro.
A Polícia Civil de São Paulo cumpre 6 mandados de prisão contra suspeitos de participação no ataque a um ônibus com torcedores do Cruzeiro no último domingo. O repórter Dimas Soldi tem detalhes para a gente ao vivo. Dimas, boa tarde, bem-vindo. Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. São cumpridos 6 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em São Paulo, Taboão da Serra e São José dos Campos. Segundo as investigações, eles são ligados à torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde. Dentre eles está o presidente da Mancha, Jorge Luiz Sampaio Santos. Em publicação nas redes sociais, a Mancha negou ter participado ou incentivado os ataques. O caso aconteceu na madrugada do último domingo, na Grande São Paulo. Um grupo atacou um ônibus com torcedores do Cruzeiro e deixou 20 pessoas feridas e um torcedor morreu. Os torcedores podem responder pelos crimes de homicídio, incêndio, associação criminosa e também lesão corporal. O Ministério Público também investiga esse caso. Luciana. Muito obrigada, Dimas Soldi. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio decidiu suspender os pagamentos feitos pelo Estado para o laboratório PCS Salem, responsável por liberar órgãos infectados por HIV para transplante. Os sócios do laboratório foram presos. A repórter Flávia Grossi chega agora com detalhes ao vivo para a gente. Flávia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você e para todos. Essa decisão aconteceu depois que o TCE constatou que, mesmo após as suspeitas que começaram no dia 12 de setembro dos órgãos transplantados estarem infectados por HIV, o laboratório PCS Salem continuou recebendo pagamentos da Fundação Saúde, que é um órgão vinculado ao governo do Rio de Janeiro. Segundo o TCE, mesmo após essas suspeitas, o laboratório recebeu aí uma quantia de aproximadamente R$1.200.000 em pagamentos. E o TCE determinou que esses pagamentos sejam suspensos imediatamente. Ainda segundo o documento, as falhas graves nos exames indicam que o PCS Salem, que tem um capital social aí muito pequeno de R$21.000, não possuía a estrutura adequada para fornecer serviços de testagem de alta responsabilidade, sugerindo que a escolha da empresa foi pautada por relações políticas e não por qualificações técnicas. Por meio de nota, a Fundação Saúde disse que suspendeu todos os pagamentos ao laboratório no dia 1º de outubro. Luciana. Muito obrigada, Flávia. Esse caso só piora. Cada vez que a gente mexe, piora esse caso. Bom, enfim, o laboratório PCS Salem agora sim, sem receber dinheiro público. O governo federal apresentou uma proposta que altera a Constituição e amplia a atuação da União na segurança pública para combater o crime organizado. O anúncio foi feito em uma reunião do presidente Lula com governadores. A reunião apresentou uma proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública, elaborada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O texto será enviado ao Congresso Nacional. A matéria atualiza as responsabilidades da União, permitindo que o governo federal crie uma política nacional de segurança, sem alterar as funções dos estados e municípios. Entre as mudanças, a Polícia Federal poderá atuar em áreas de preservação e no combate ao crime organizado. Já a Polícia Rodoviária Federal mudará de nome e também poderá atuar em ferrovias e hidrovias. Em outra medida para frear o crime organizado, o governo pretende antecipar de 2032 para 2026 a adoção da Carteira de Identidade Nacional, com o objetivo de unificar cadastros e evitar que criminosos tenham múltiplas identidades. Durante a reunião, governadores e representantes dos estados fizeram sugestões como intensificar o combate à lavagem de dinheiro. O presidente Lula ressaltou a importância de enfrentar as organizações criminosas que estão se infiltrando nas instituições. Porque logo, logo, os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato, sabe? E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo
que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem, ou seja, é preciso que haja uma formação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade. Depois de exatos 6 anos, 7 meses e 17 dias, a família de Marielle Franco e Anderson Gomes e a sociedade brasileira receberam uma resposta da Justiça. O 4º Tribunal do Júri do Rio condenou os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz. O repórter Vladimir Platonov e o repórter cinematográfico Gabriel Pinchel acompanharam o anúncio da sentença e a emoção da família. Vamos ver na reportagem. Fica aqui para os acusados presentes e serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí soltos a seguinte mensagem: a justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. Quando a juíza Luísa Glioshi leu a sentença, no final da tarde do 2º dia de julgamento, a emoção explodiu na galeria. A família de Marielle ficou por alguns instantes assim, abraçada. A condenação dos réus Rony Lessa e Elcio Queiroz, que confessaram os crimes, já era tida como certa. A dúvida seria o tamanho da pena para cada um deles, que acompanharam o julgamento à distância, pois estão presos em presídios federais. O Ministério Público queria 84 anos, pois além dos assassinatos de Marielle e Anderson, havia a tentativa de assassinato de Fernanda Chaves, assessora da vereadora, que também estava no carro e escapou ilesa, apesar dos 14 tiros disparados por Lessa. No final, foram 78 anos e 9 meses para Rony e 59 anos e 8 meses para Elcio. Pelo que foi lido ali, muito rapidamente, nós percebemos uma diferença de 20 anos do Elcio para o Rony, né? E nos pareceu uma discrepância grande, mas óbvio, eu não vi ainda o fundamento que a juíza invocou, nós vamos ver isso com calma. Para os familiares de Marielle e Anderson, o resultado trouxe justiça e alívio. Para um caso que se arrastou por anos e envolveu muitos personagens, inclusive membros da própria Delegacia de Homicídios, encarregada de elucidar o crime, com a troca de vários delegados e promotores ao longo das investigações. Esse dia histórico é um dia que vai ser lembrado pro resto do mundo. Hoje é isso que a gente estava sentindo, é isso que a gente precisava, a condenação desses homens, porque era necessário. Eles são réu, confesso, a gente precisava sim dar uma resposta e nós estamos tendo hoje. É um alívio, porque foi cansativo, foi muitas vezes medo, sabe, de não chegar nesse dia. E orgulho da gente, orgulho do Anderson, da Marielle, da luta deles. A gente está num momento crucial no nosso país. Normalizar uma morte como a da Mari, um assassinato como foi brutal, e as pessoas ainda acharem normal termos corpos negros, corpos de mulheres, corpos de pessoas faveladas, pobres, periféricas, tombando. Acho que a gente nunca vai aceitar isso. Então vai dar força, como deu sempre, não só por isso, mas por tudo que a Mari significa e por tudo que a nossa família representa também. Para a organização Anistia Internacional, que acompanha o duplo homicídio desde o primeiro dia, agora o importante é julgar e condenar os mandantes do crime. A gente começou aqui, mas ainda falta. A gente perguntou quem matou. Aqui se respondeu quem matou. Rony Lessa e Elcio de Queiroz e foram apenados. Mas ainda falta quem mandou matar. E agora é o Supremo Tribunal Federal que tem que dar o seu recado. Quem mandou matar e por quê e como serão responsabilizados.
Como você viu, a notícia da condenação dos assassinos confessos de Marielle Franco e de Anderson Gomes trouxe alívio para as famílias e para a sociedade brasileira. Quem ao longo desses anos acompanhou o caso, como nós, jornalistas, sabe que outras perguntas ainda precisam de respostas da justiça. Quem mandou matar Marielle e Anderson? Por quê? Em junho deste ano, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia para tornar réus os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão como os mandantes dos assassinatos. Eles vão responder a uma ação penal pelos crimes, juntamente com o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, acusado de ser o mentor das mortes. O relator do caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes. O Exército concluiu que houve indícios de crime militar na carta endereçada ao comandante do Exército, o general Gomes Freire, em 2022, pedindo a adesão a um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. O repórter Glauco de Queiroz tem outras informações para a gente. Glauco, boa tarde, bem-vindo. Olá, Luciana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, um inquérito policial militar que havia sido aberto para investigar os fatos relacionados a essa carta foi concluído com o indiciamento de 3 militares, né? Um deles da ativa, o coronel Anderson Lima de Moura, e 2 da reserva, os coronéis Carlos Giovanni Delevate Pazini e José Otávio Machado Reza. Também foi identificado um 4º oficial, autor dessa carta, o coronel Alexandre Castilho Bittencourt da Silva. Ele é da ativa, mas ele não foi indiciado porque entrou com uma liminar na justiça para suspender as investigações contra ele, né? Segundo o Exército, há indícios de crimes militares, né? O de críticas indevidas, punido com pena de até 1 ano de prisão, e o de incitação, a incitação à indisciplina. Nesse caso, a prisão pode chegar até 4 anos de detenção, né? Sobre a carta, né, Luciano, intitulada Carta dos Oficiais Superiores da Ativa ao Comandante do Exército Brasileiro, ela foi encontrada em mensagens no celular do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela seria encaminhada ao comandante em fins de novembro de 2022 e tinha o objetivo de convencê-lo a aderir à tentativa de golpe de Estado, né? Ao todo, 46 oficiais teriam assinado, contando com os 4 autores que eu já citei. Os demais, né, foram punidos com penas administrativas, advertências, e outra parte foi absolvida. Essa conclusão agora desse inquérito será encaminhada agora para o Ministério Público Militar, que vai decidir se denuncia ou não esses envolvidos. Luciana. Muito obrigada, Glauco. A nossa equipe não conseguiu contato com a defesa dos militares indiciados. Faltam 2 dias para o Enem. O Ceará é o estado com maior proporção de alunos que estão concluindo o ensino médio inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos então para lá com o repórter Emanuel Bruno, da TV Ceará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Ele tem detalhes para a gente. Emanuel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. 89,5% dos estudantes cearenses que terminaram a escola em 2022 prestaram o Enem 2023, deixando assim o estado do Ceará em primeiro lugar entre todos os estados brasileiros. Esses números são de uma pesquisa do INEP. O levantamento ainda mostra a diferença para o segundo lugar, que no caso é Goiás, que ficou com um percentual de 78,3%. O estado brasileiro que mais evoluiu de um ano para o outro foi a Paraíba, que subiu de 48,9% para 72,3%. Já na outra ponta, em último lugar, nós temos Roraima, com 37,4% dos alunos que terminaram o ensino médio no ano de 2022 e prestaram o Enem em 2023. Luciana, é com você. Muito obrigada, Emanuel. E no Piauí, mais de 16 mil estudantes que vão fazer o Enem receberam passe livre para se deslocarem de transporte público nos 2 dias de prova. O repórter Wesley Mendonça, da TV Antares, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem detalhes. Neste ano, aproximadamente 107 mil candidatos no Piauí estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Desse total, quase 35 mil estudantes são concluintes do ensino médio na rede pública estadual.
As mulheres correspondem à maioria dos candidatos, com quase 60% das inscrições. Para ajudar no deslocamento dos candidatos, a Secretaria da Educação do Estado distribuiu passes para o transporte público nos 2 dias de aplicação da prova. Tanto nas cidades menores como nas cidades maiores, como na zona rural, esse aluno ele não tem nenhum impedimento de locomoção, certo? E aí eles recebem esse passe livre para que domingo eles possam se locomover de forma eficiente e sem nenhum atropelo para comparecer ao Enem. E em Santa Catarina também vai ter transporte público de graça para quem for fazer o Enem. O repórter Gabriel Filipe, da TV UFSC, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem detalhes para a gente. Do total de inscritos em Santa Catarina, 45.265 estão na fase final do ensino médio em escola pública, o que representa 73,48% do total de alunos dessa fase no sistema público de educação catarinense. As mulheres são a maioria das participantes, somam 59.417 inscritas. Os chamados treineiros, aqueles alunos do primeiro e segundo ano, e também os que não completaram e nem estão cursando o ensino médio, representam 23,32% do total. Além disso, pouco mais de 44 mil estudantes inscritos no Enem aqui no estado estão isentos da taxa de inscrição. Aqui em Florianópolis, os usuários do transporte público da capital que possuem o cartão estudante podem solicitar o reembolso da tarifa nos dias da realização da prova, desde que apresentem um comprovante de comparecimento no exame. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar que suspendia provisoriamente o leilão que privatiza a construção e a manutenção de escolas estaduais. Na decisão, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia destacou que a interrupção dos leilões pode causar prejuízos à ordem pública, interferindo na execução regular da política pública de educação. O leilão do segundo lote de escolas, previsto para a próxima segunda-feira, está mantido. O primeiro pregão, que aconteceu na última terça-feira e você acompanhou aqui no Repórter Brasil, entregou a construção e administração de 17 instituições de ensino para uma empresa privada. Movimentos sindicais e estudantes criticam a medida, que classificam como uma forma de privatização da educação. A produção de petróleo e gás natural na camada do pré-sal no mês de setembro foi a maior já registrada no país. De acordo com a Petrobras, também bateu recorde no mês a participação do pré-sal no volume total da produção nacional, chegando a 81,2%. O campo de Tupi, na Baía de Santos, foi o maior produtor. E a indústria brasileira cresceu 1,1% em setembro, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE. Esta é a segunda alta seguida, puxada pela produção de petróleo e de alimentos. O setor que já acumula um crescimento de 3,1% este ano. Mais informações você pode ler na Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Já começaram a valer as novas regras para transações financeiras feitas por Pix. A partir de agora, quem quiser fazer transferências acima de R$200 vai ter que cadastrar os aparelhos de celular ou computadores novos. É claro que tudo isso é para evitar a quantidade de fraude que a gente vê por aí. A repórter Kelly Oliveira vai explicar para a gente um pouquinho mais das mudanças. Kelly, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos. Esse cadastramento será necessário apenas para os celulares e computadores que nunca tenham sido usados para fazer Pix antes. Os aparelhos não cadastrados terão limite de R$200 por transação e R$1.000 na soma de todas as transferências do dia. No caso dos aparelhos que já estavam sendo usados, nada muda. Além disso, as instituições financeiras vão ter que melhorar as tecnologias de segurança para serem capazes de identificar transações Pix atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente, com base nas informações armazenadas aqui no Banco Central. Os bancos também têm que informar aos clientes, por meio de canal eletrônico, os cuidados necessários para evitar fraudes.
Outra medida é que os bancos devem verificar junto ao Banco Central, pelo menos a cada 6 meses, se há indicadores de fraudes dos seus clientes. Segundo o BC, essas mudanças vão permitir que as instituições financeiras tomem ações específicas em caso de transações suspeitas. Assim, elas poderão, por exemplo, bloquear cautelarmente PIX recebidos. Em caso de suspeita forte ou comprovação de fraude, os bancos também podem encerrar o relacionamento com o cliente. Luciana. Muito obrigada, Kelly. Olha, aumentar a qualidade da internet na casa das pessoas para incentivar a conectividade. Esse é o objetivo de um projeto anunciado pelo BNDES e pelo governo federal, que vai beneficiar mais de 300 mil pessoas em 8 estados. A ideia é levar internet de qualidade a quem mais precisa. Os recursos vão ser utilizados para levar internet de alta capacidade com banda larga fixa a 81 municípios. Os estados que vão receber esse investimento são Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e o Sergipe. São 192 milhões de reais que vão ser liberados via BNDES e Ministério das Comunicações para incluir mais de 400 mil residências na área de cobertura da internet de alta capacidade. Esses recursos vêm do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. A conectividade de alta capacidade deve impulsionar oportunidades de negócios, de educação e até de serviços de saúde, para dar alguns exemplos. A expectativa do governo federal é que o investimento ajude a reduzir as desigualdades regionais e promova inclusão digital. E como anda a conectividade do brasileiro? Hoje, mais de 100 milhões de brasileiros acessam a internet, a maioria pelo celular. É o que revela uma pesquisa do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Em 2005, apenas 24% dos brasileiros utilizavam a internet. Quase 20 anos depois, esse número chegou a 86%, o que representa 141 milhões de pessoas conectadas. Mas apenas 22% delas têm acesso à internet de qualidade. Muitos usuários relatam que antes do fim do mês já acabam os seus dados e aí aquela navegação passa a se limitar a alguns aplicativos que estão incluídos no plano. Então, você ter um acesso mais limitado à internet significa que você tem menos acesso a serviços públicos, menos acesso a educação online, a formação, cursos online. Quase a totalidade das pessoas acessa a internet pelo celular. Além disso, o uso da TV como meio de conexão já superou o do computador. Apenas cerca de 10% dos domicílios das classes sociais mais baixas possuem computador. E enquanto 100% das residências da classe A estão conectadas, somente 68% das casas nas classes D e E têm acesso à internet, deixando de fora da rede 29 milhões de brasileiros. O preço é um motivo importante, não saber usar, então a falta de habilidades digitais também é uma barreira. E para a população de 60 anos ou mais, que é quase metade dos não usuários do país, tem muito desinteresse. No Amazonas, a estiagem dos rios segue registrando novos recordes. Dados do Serviço Geológico do Brasil apontam que a instabilidade do Rio Negro, em Manaus, deve continuar até dezembro. A repórter Érica Oliveira, da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem detalhes para a gente ao vivo. Érica, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, por aqui a vazante dos rios segue preocupante em várias regiões do estado. Na cidade de Itacoatiara, que fica a 270 quilômetros de Manaus, o nível do rio Amazonas baixou 46 centímetros nos últimos 7 dias, chegando à marca de menos 17 centímetros. Esta é a menor cota registrada pela Defesa Civil no município. Já aqui em Manaus, o Rio Negro ainda está em estado de vazante, mas um pouco mais estável. Nos últimos 7 dias, o nível do rio baixou 32 centímetros, atingindo a marca de 12 metros e 18 centímetros. A gente lembra que a marca recorde é de 12 metros e 11 centímetros. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, há chances de o Rio Negro alcançar uma nova marca recorde ainda neste ano devido ao repiquete, que é um fenômeno típico dos rios aqui da região amazônica, que faz com que as águas
fiquem subindo e descendo como se fosse um efeito sanfona. Esta estiagem já é considerada a pior de todos os tempos. Segundo a Defesa Civil do Estado, já são mais de 800 mil pessoas afetadas e todas as cidades aqui do Amazonas estão em situação de emergência. A previsão do Serviço Geológico do Brasil é de que essa instabilidade nos rios continue até dezembro. Luciana. Muito obrigada, Érica. E tudo isso, gente, todas essas mudanças, todos esses recordes têm a ver com as mudanças climáticas. A gente vem falando sobre isso aqui. Olha essa tragédia na Espanha. Já passa de 200. O número de mortos na maior enchente a atingir o país em um século. Só em Valência, a terceira maior cidade do país, são 202 mortos, mas ainda há dezenas de desaparecidos. Na última terça-feira, choveu, para vocês terem ideia, choveu em 8 horas todo o volume esperado para o ano inteiro na região. Equipes de resgate buscam por corpos de vítimas nos bairros afetados. A suspeita é que a maioria dos desaparecidos esteja dentro de carros que foram engolidos pela lama. Esta manhã, moradores disseram ainda estar sem comida, água e energia. E o governo espanhol determinou o envio do exército para as regiões mais afetadas para auxiliar na limpeza das ruas e envio de alimentos. Na guerra no Oriente Médio, bombardeios de Israel na faixa de Gaza nesta madrugada mataram mais de 50 palestinos e deixaram quase 200 feridos, a maioria mulheres e crianças. Segundo a agência Wafa, as vítimas são mulheres e crianças. Os locais atingidos foram as cidades de Deir al-Balá e al-Zaldaia e o campo de refugiados de Nuseirat, todos na região central do território. Um dos ataques atingiu um hospital no norte. Suprimentos médicos se incendiaram e as operações foram interrompidas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. O exército israelense confirmou os ataques, mas limitou-se a dizer que suas tropas identificaram e eliminaram vários, segundo eles, terroristas armados. No Líbano, a Agência Nacional de Notícias relatou ao menos 10 bombardeios ao sul da capital nesta manhã. Os ataques aconteceram após ordens de evacuação do exército israelense. Ainda não há informações de mortos e feridos. Ontem, o site norte-americano Axios disse que o Irã está preparando um grande ataque contra Israel, que deverá acontecer antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que já é na semana que vem, em 5 de novembro. O site ouviu membros da inteligência israelense que afirmaram que o bombardeio será lançado a partir do Iraque. Para a rede CNN, uma fonte militar israelense disse que Israel está em alto nível de prontidão para uma resposta ao Irã. Como eu disse ainda agora, faltam 4 dias para as eleições nos Estados Unidos. Donald Trump e Kamala Harris visitam hoje a região de Milwaukee em uma última tentativa de angariar votos no maior condado indeciso do estado de Wisconsin. Milwaukee abriga o maior número de votos democratas em Wisconsin, mas seus subúrbios conservadores são onde a maioria dos republicanos vive. A região é considerada uma área crítica para Trump, que tenta reconquistar o estado em que ele venceu por pouco em 2016, mas perdeu em 2020. Ontem, num comício em Nevada, Trump voltou a dizer que imigrantes ilegais no país são criminosos. Eles fazem os nossos criminosos parecerem bonzinhos, disse o republicano. Durante a fala de Trump, foi mostrado o depoimento de uma mãe que teve a filha de 12 anos assassinada por imigrantes ilegais. E se referindo a uma suposta saturação dos serviços nos Estados Unidos, Trump acusou ainda os imigrantes de estarem tomando escolas e hospitais. Em um outro comício, também em Nevada, a candidata democrata Kamala Harris pediu que os eleitores virem a página de uma década de Donald Trump. A seus apoiadores, Harris disse que Trump está cada vez mais instável e obcecado por vingança.
Mais tarde, em um outro evento da campanha democrata, desta vez em Las Vegas, a atriz e cantora Jennifer Lopez criticou a piada ofensiva feita no comício do ex-presidente Trump em Nova York, fazendo referência à sua herança porto-riquenha e convocando a comunidade latina a votar. Na ocasião, o comediante Tony Hinchcliffe chamou Porto Rico de ilha flutuante de lixo. Ainda nos Estados Unidos, um tiroteio durante uma festa de Halloween em Orlando deixou 2 mortos e 6 feridos. O suspeito, um adolescente de 17 anos, foi preso. Segundo a polícia, centenas de pessoas comemoravam a data no centro da cidade quando tiros foram disparados. Um segundo tiroteio ocorreu minutos depois, a uma curta distância dos policiais que efetuaram a prisão do suspeito. Uma pistola foi apreendida no local da prisão e não há outros suspeitos. Daqui a pouco eu te conto que os brasileiros com dívidas bancárias em atraso podem fazer a renegociação a partir de hoje. A gente volta já. Hoje, no Brasil visto de cima, serras do Piauí, cânions, grutas, serras, falésias, o surpreendente sertão nordestino. 6 da tarde. Hoje. Eu quase morri hoje com tudo que eu tive que dizer pra minha filha. Benedita é minha filha. Cala a boca. Benedita é enganada. Aquela mulher é pior do que eu pensava. Mas quem? O quê? Aquela mulher que se diz minha mãe. Como foi com a Benedita? Conversamos sobre isso quando chegamos em casa, pode ser? Não, você não explicou tudo. Não disse que tinha sido um engano, que achou que ela tinha morrido. Não. Eu não pude dizer isso. Por quê? Porque eu menti. Sangue Oculto, 8 da noite. O jornalismo público está de cara nova na internet. A Agência Brasil e a Rádio Agência Nacional ganharam um novo site. Mais leve, mais conectado com o seu celular e com os canais de compartilhamento. Tudo para melhorar o acesso às notícias que fazem diferença na sua vida. Acesse e aproveite o melhor das principais agências públicas de notícias do país. É bom estar de volta. Al Pacino é Danny Collins. Deviam saber que não se faz surpresa a um cara da minha idade. John Lennon escreveu uma carta para você, parceiro. Continue honesto com a sua música. E encontra inspiração para refazer sua história. Então vai ficar indefinidamente aqui? Não olhe para trás. Você é feliz? Hoje, 9 da noite. Estamos de volta para te dizer que os brasileiros com dívidas bancárias em atraso podem fazer a renegociação a partir de hoje. É o tradicional mutirão de fim de ano que vai até 30 de novembro. Vamos saber detalhes com a repórter Fernanda Cruz. Fernanda, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos que nos acompanham. De acordo com a Serasa, o Brasil tem mais de 72 milhões de pessoas endividadas e a principal razão é justamente bancos e também cartão de crédito, que respondem por 28% do total das dívidas. Para saber se você tem alguma dessas pendências, é só entrar no site do Banco Central e consultar o sistema Registrato, que por meio do Registrato lá, caso você tenha alguma dívida e caso você queira negociar, é só entrar em contato com a central de atendimento do seu banco ou ir pessoalmente. Lá é possível negociar também cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial e outros. A exceção é para quem tem bens dados como garantia ou dívidas prescritas. O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas começa hoje e vai até o próximo dia 30 de novembro, com os bancos oferecendo descontos, parcelamentos e também renegociação, refinanciamento de taxas de juros reduzidas. E se você... Essa foi a última, na última edição,
que ocorreu em março, mais de 1.600.000 contratos foram firmados. Luciana. Muito obrigada, Fernanda. Vida de repórter é lidar com isso. Vento, barulho, microfone, celular e informação. Muito obrigada, Fernanda. Já estão valendo as novas regras da Caixa para o financiamento da casa própria. O valor da entrada aumentou para 30% do preço do imóvel. Até agora era de 20%. E o valor do financiamento está limitado em R$ 1.500.000. Isso vale para o sistema de amortização, aquele em que as parcelas vão diminuindo. Pela tabela Price, com prestações fixas, mas com juros maiores, o valor financiado passou a ser de 50% e não mais de 70%. Não muda nada para os contratos que já estão fechados. Começou a valer hoje a bandeira amarela nas contas de luz. Com a mudança, a energia vai ficar mais barata. Olha aí, boa notícia. Antes estava em vigor a bandeira vermelha, que é mais cara. Ela tinha sido acionada em setembro por conta da seca que obrigou a colocar em operação as usinas termoelétricas que possuem um custo maior na geração de energia. Segundo a ANEEL, a troca das bandeiras foi possível por causa do aumento do volume de chuvas em outubro. E os Correios lançaram hoje a 35ª edição da campanha Papai Noel dos Correios no espaço de convivência da comunidade de Paraisópolis, na capital paulista. A campanha começa com 60 cartinhas de crianças atendidas por um projeto social de São Paulo. Na campanha realizada no ano passado, todos os pedidos das crianças foram atendidos, um sucesso, por pessoas físicas ou instituições financeiras. Foram 270.000 cartinhas contempladas. Os interessados em participar da campanha podem escolher uma carta diretamente em uma agência ou no site dos Correios e depois basta levar o presente a uma agência. As entregas são feitas gratuitamente até antes do Natal. Agora o futebol, o Corinthians perdeu para o Racing na Argentina e está fora da final da Copa Sul-Americana. O Timão precisava da vitória para se classificar e até conseguiu sair na frente do placar logo no início do jogo. Depay passou para Yuri Alberto, que fez o gol corintiano. Mas os argentinos reagiram. O empate aconteceu em um pênalti cobrado por Quinteiro, ainda no primeiro tempo. 3 minutos depois, o mesmo Quinteiro aproveitou cobrança rápida de lateral e fez o segundo gol do Racing. Final 2-1 e Corinthians eliminado. O Racing vai jogar a final contra o Cruzeiro no dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai. E para falar dessa eliminação do Corinthians, eu vou conversar agora com a Raquel Mota, que já está ao meu lado. Boa tarde, bem-vinda. Raquel, olha, o Corinthians precisa ter atenção total para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora é dedicação absoluta. Pois é, Luciana. Boa tarde a todos que nos assistem mais um Repórter Brasil Tarde. O Corinthians tem que ficar ligado, antes estava disputando ali 2 competições e agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, né? E é focar para não ser rebaixado, não tem jeito. Pois é, e tem agora no próximo domingo também, a gente tem o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético. Então, colando aqui. E é aquele jogaço que a torcida rubro-negra espera. E, incrivelmente, Luciana, o jogo com o Atlético Mineiro lá na Arena MRV já está completamente esgotado. No Maracanã ainda tinham ingressos na parte leste superior, mas muito por conta do valor que foi cobrado no Rio de Janeiro, que está muito alto. O Flamengo vem de uma boa expectativa, jogou durante a semana com o seu time basicamente reserva. E aí o Galo já vem com aquela dúvida se vai jogar com força máxima, se o Milito vai tentar trabalhar com alguns outros jogadores, mas certeza é, Daverson, famoso Deivinho, não jogará por conta do regulamento, porque ele já participou da Copa do Brasil com outros times. Então, a torcida do Flamengo pode ficar bem tranquila, porque o terror da torcida rubro-negra não estará presente nessa partida. Rapidamente, tem convocação do Dorival Júnior, tem novidade? Então, teremos hoje a partir das 15 horas. A grande novidade era a expectativa do Neymar ser ou não convocado. Sabe-se que o Neymar não vai ser convocado, foi um acordo feito em comum e só em 2025 voltará. A grande questão para esse jogo é, Savinho será convocado ou não? Porque ele machucou o tornozelo e aí provavelmente Vini Júnior, que estava machucado na outra convocação, deve voltar à lista do Dorival. Então, sem muitas surpresas, aproveitando as 2 últimas vitórias do Brasil. Muito bem, muito obrigada, Raquel. Saudade de você. Volte mais aqui. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Eu te espero na segunda, 15 para 1 da tarde. Tchau.